As sondas Voyager 1 e 2 nos surpreendem novamente. Mais uma descoberta dos confins do Sistema Solar. Pensávamos que, uma vez passadas as colunas de Hércules da heliosfera, as sondas deixariam de comunicar. Não por causa do esgotamento de energia, mas porque a partir daí, imaginávamos um deserto ou um espaço interestelar, quase completamente vazio de matéria e, portanto, também de fenômenos físicos para detectar e assim conseguir relatar. Longe do abraço protetor do Sol, o limite de nosso sistema solar parece de fato ser um lugar frio, vazio e escuro, sendo uma vasta extensão assustadora. Mas estávamos errados. As sondas Voyager deixaram o sistema solar para trás, mas o grande vazio que tinham pela frente está se revelando uma fonte inesgotável de novos fenômenos. Após a descoberta inesperada da densidade do meio interestelar dada pela Voyager 2, alguns meses atrás, aqui está agora a descoberta conjunta da Voyager 1 e Voyager 2, que nos informa que nessas partes eles detectaram repentinamente um verdadeiro bombardeio de elétrons. Lançadas em 1977, as sondas gêmeas Voyager 1 e Voyager 2 fizeram um trabalho extraordinário todos esses anos, aumentando nosso conhecimento sobre o Sistema Solar pelo menos 10 vezes. E mesmo agora, continuam a fornecer dados científicos significativos. Depois de visitar todos os planetas exteriores, de Júpiter a Netuno, as duas espaçonaves envelhecidas estão de fato estudando os segredos mais profundos do Sistema Solar. Há bastante tempo, elas têm ultrapassado a heliopausa, a terra de ninguém, entre a heliosfera, a bolha de plasma solar quente que envolve todo o nosso sistema planetário e a região que a rodeia, dominada pelo meio interestelar. Uma região que a Voyager 1 já alcançou em 2012 e a Voyager 2, que seguiu um caminho diferente e mais longo em 2018. Apesar de sua incrível distância de 23 e 19 bilhões de quilômetros, respectivamente, a comunicação com as duas espaçonaves é mantida pelas antenas da rede de espaço profundo e, esporadicamente, nos chega um sinal imperceptível cuja potência nem sequer chega a uma bilionésima de watt e contém dados extraordinários que nos permitem entender pela primeira vez a verdadeira natureza do que existe fora da heliosfera. No último século, os cientistas conseguiram entender a composição do meio interestelar, em grande parte através de observações usando radiotelescópios e telescópios de raios-x. Eles revelaram que é composto por átomos de hidrogênio ionizados extremamente difusos, poeira e raios cósmicos, intercalados com densas nuvens moleculares de gás que se acredita serem o local de nascimento de novas estrelas. O vento interestelar que atinge a borda extrema da heliosfera era muito maior do que se poderia assumir. Desta vez, a descoberta diz respeito ao vento que sopra atrás das sondas e que do Sol empurra um fluxo contínuo de elétrons em direção aos espaços interestelares. Na prática, acontece que o nosso Sol, embora possamos dizer que é uma estrela bastante calma, se comparada a alguns monstros turbulentos e perigosos do céu, produz às vezes em grandes e súbitas emissões de energia, resultando na expulsão de partículas de plasma ionizadas que se expandem rapidamente no espaço interplanetário. É como um tsunami cósmico, uma onda de choque se movendo da superfície do Sol para fora, subindo o fluxo de vento solar. Algo semelhante ao que aconteceu em 2014, quando uma gigantesca explosão solar deu início a um enorme fluxo de partículas. A explosão cruzou as órbitas de Mercúrio e Vênus a quase 800 km por segundo e depois de 2 dias atingiu a Terra, felizmente protegida por seu sólido campo magnético. No dia seguinte, atingiu Marte e no dia seguinte, varreu o cinturão de asteroides, continuando em direção aos gigantes gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e, após mais de 2 meses, Netuno a 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. 6 meses se passaram e, finalmente, o fluxo de plasma chegou a mais de 13 bilhões de quilômetros do Sol, em uma região de fronteira conhecida como choque de término, onde sua velocidade abruptamente reduziu pela metade devido à pressão externa do meio interestelar. No final de 2015, a onda de choque atingiu a Voyager 2,
quando a espaçonave ainda estava dentro da heliosfera e somente em 2017 chegou a Voyager 1, que estava navegando no espaço interestelar há 5 anos. O vento solar atingiu as sondas em regiões, distâncias e tempos diferentes, o que nos deu pistas adicionais sobre a natureza, forma e propriedades da heliopausa, que é o limite teórico onde o vento solar do Sol é interrompido pelo meio interestelar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sino para não perder nenhuma notificação quando subir um novo vídeo. Isso ajuda e incentiva a continuar a produzir os conteúdos por aqui. Obrigado de coração. Esses encontros à beira do nada só se tornaram conhecidos por nós recentemente, já que conseguimos processar os dados que as espaçonaves forneceram para nos transmitir. Mas o mais importante, a verdadeira notícia é outra. A partir desses mesmos dados, aprendemos que, 13 dias antes de a Voyager 1 registrar a chegada da onda de choque e 30 dias antes de a Voyager 2 fazer o mesmo, as duas sondas haviam detectado a chegada inesperada de um enorme fluxo de elétrons. Na prática, foi como se a onda de choque de plasma, uma vez que chegou em contato com o vento interestelar que vinha da direção oposta, tivesse acelerado repentinamente seus elétrons para empurrá-los em direção às duas sondas a velocidades próximas às da luz. Uma coisa muito estranha de fato. A ideia de que ondas de choque, em certas condições, podem acelerar as partículas das quais são formadas não é nova, apenas que até agora esse processo nunca havia sido observado, mas apenas teorizado. E o extraordinário é que o fenômeno foi detectado diretamente no meio interestelar, que é um ambiente muito diferente do nosso sistema solar, tanto em densidade de partículas quanto na falta de colisões físicas entre o vento solar e o vento interestelar. Como resultado, como foi calculado, os elétrons energizados começam a se mover cerca de 670 vezes mais rápido do que a onda de choque que originalmente os empurrou em direção à heliopausa, o que significa que eles são acelerados a velocidades quase relativísticas. Basicamente, é como ver a luz refletida do brilho de uma explosão distante e depois ouvir o estrondo sônico chegar mais tarde. E neste caso, o intervalo de tempo entre a luz e o som fornece informações importantes sobre as propriedades do meio interestelar e a capacidade penetrante da onda de choque no meio interestelar. A descoberta poderia ajudar os físicos a entender melhor a dinâmica por trás das ondas de choque e da radiação cósmica proveniente de estrelas, que podem mudar repentinamente de brilho devido a emissões de plasma poderosas em sua superfície. No entanto, mais dados serão necessários para entender melhor esses resultados, especialmente da Voyager 2, que experimentou esse fenômeno particular quando ainda não havia deixado a heliosfera. E para nos dizer algo definitivo, certamente será a missão IMAP da NASA, conhecida por Sonda de Mapeamento e Aceleração Interestelar, cujo lançamento está previsto para 2025. Por enquanto, só podemos contar com a preciosa colaboração da velha Voyager e com as mensagens cada vez mais fracas que ainda nos chegam. Mas neste ponto, se torna impossível não fazer a pergunta: por quanto tempo a Voyager pode durar? O principal problema é, obviamente, a energia. As sondas viajam graças a 3 geradores termoelétricos de radioisótopos que produzem energia usando o calor emitido pela decomposição natural de radioisótopos de plutônio-238, o mesmo tipo de geradores também usado, entre outros, nas missões Viking, Pioneer, Cassini e New Horizons, mas também durante a missão Apollo 12. A decomposição dos átomos de plutônio fornece um alcance verdadeiramente enorme, mas o plutônio também se desgasta ao longo do tempo. Estima-se que as sondas tenham produzido cerca de 4 watts a menos de potência a cada ano, e hoje, portanto, os geradores fornecem cerca de 40% menos energia do que produziam no lançamento. A energia é obviamente usada para operar os sistemas de bordo e os instrumentos científicos. De fato, também é usada para manter aquecidos os instrumentos. Recentemente, os engenheiros da missão
após discussões cuidadosas e em acordo com a equipe científica, decidiram intervir. Para manter a atividade das sondas o máximo possível, é necessário racionalizar o uso de energia e torna-se estratégico escolher cuidadosamente o que continuar a funcionar e o que cortar. A Voyager 2 teve prioridade neste plano, tendo mais um instrumento e, portanto, também consumindo mais energia ao longo dos anos. Entre as primeiras ações já postas em prática é de desligar o espectrômetro ultravioleta e, recentemente, um aquecedor no instrumento de detecção de raios cósmicos, mas não a energia para operá-lo. De fato, o instrumento desempenha um papel crucial na detecção da quantidade de raios cósmicos no espaço interestelar, informações de vital importância para futuras missões humanas de exploração espacial. O problema da radiação é, de fato, o principal problema para missões de longa duração, como aquelas que a humanidade está prestes a empreender. O que simplesmente não pode arriscar ser deixado à mercê do frio é, por razões óbvias, o sistema de apontamento, que permite que as sondas se orientem na direção certa para enviar dados à Terra. Se a energia falhar ou se o frio danificar, não podemos mais receber dados ou até mesmo comunicar com as sondas para enviar novas instruções. O desafio é entender o que remover de energia, qual das duas sondas, qual informação será mais importante e qual pode ser sacrificada, para continuar fazendo ciência o máximo possível com ambas. E foi calculado que, se tudo correr da melhor maneira, as duas sondas deverão continuar a enviar sinais pelo menos até 2025. E então Voyager ficará em silêncio, continuando por inércia a viajar cada vez mais longe. E a partir de então, eles passarão de observadores e exploradores a embaixadores de nossa espécie, na verdade, de todas as espécies em nosso planeta. Projetados numa época em que a exploração espacial era um sonho, os dois Voyagers partiram carregando instrumentos científicos e computadores arcaicos, mas também uma mensagem lançada como uma garrafa no mar para contar a quem quer que os encontre. Uma garrafa cheia de imagens e gravações de vento, trovão, gritos de animais, bebês chorando, textos literários e músicas de todos os tipos. Nunca mais saberemos sobre eles, mas eles serão como duas sementes lançadas no vento interestelar. Meu muito obrigado por assistir e até uma próxima.